A ideia dos sertões, ela está diretamente associada à ideia das primeiras caminhadas, justamente para, entre aspas, desbravar esse sertão. E aí, quando a gente fala em desbravar o sertão, há uma ideia que é própria da história em todos os tempos, que é o que nós chamamos de mito de origem, os mitos originários de algo, né? Do ponto de vista da historiografia, não existe uma origem dada, aquela origem marcada, encravada para nada, porque tudo é um processo de transformação. No entanto, a tradição histórica, a literatura, a política, tudo isso geralmente cria mito de origem para as coisas. E aí nós chegamos ao processo de interiorização da colônia, que nós geralmente conhecemos como um processo de bandeirantismo, né? E esses bandeirantes são conhecidos como os desbravadores desse território, os heróis desbravadores das novas terras. Né? Então existem propagandas, estátuas, ressignificações. Né? Isso tudo foi moldado, criado, construído para dotar a imagem da interiorização como um processo de heroicidade, de heroicismo da política brasileira, do país como um todo. Então veja só, porque uma das coisas importantes para a gente estudar nesse processo de interiorização é o bandeirantismo. Porque é ele que abre digamos, a perspectiva de adentrar o território brasileiro, de alargar a dimensão da produção do território brasileiro. Como assim? Nós podíamos pensar o seguinte: os bandeirantes paulistas eles eram médios comerciantes, geralmente não eram portugueses, né? Já eram naturais brasileiros, né? E que iam para o desconhecido com alguns propósitos principais: dominar indígenas, trazer indígenas escravizados, sobretudo para São Paulo, né, de onde saem as principais entradas de bandeirantismo. Né? Você tinha a recuperação de escravos fugidos, a descoberta de novas riquezas. Tudo isso impulsionava, né, o bandeirantismo e os bandeirantes. Né? Esses caras, eles em parte eram patrocinados pela coroa portuguesa, mas em parte não. Em parte eles faziam uma expedição própria, particular, juntavam verdadeiras organizações de guerras e começavam a caminhar adentrando o interior do Brasil à procura de determinadas riquezas que lhes pudessem ter valia. Então vamos lá. Então o processo de bandeirantismo ele é um processo econômico não somente. E aí onde eu quero focar, né? Quando você estuda o processo de interiorização do Brasil, vimos lá no começo que você cria imagens e discursos que foram construídos para isso. É isso que o Enem vai cobrar de você, né? Como é que você pensou o processo de colonização? Como é que você pensou o processo de dominação de terras? Porque, ao fim e ao cabo, o processo de bandeirantismo é mais um processo de dominação de terra dentro da colonização. Então, como é que foi pensado esse bandeirantismo e como é que ele é representado posteriormente? Como é que o Brasil representou os bandeirantes, representou as entradas, quais foram as significações que se criaram para isso? É isso que o Enem está preocupado em trazer de reflexão. E aí tem uma coisa interessante, por quê? Porque a gente pensa geralmente o bandeirantismo como um processo de desbravação e por consequência, um processo de desenvolvimento econômico, mas ele não tão somente é isso. Por quê? Porque ele é um processo, sobretudo, de trocas culturais e sociais. Quando os bandeirantes vão para o interior do Brasil, uma das principais forças que eles constituíam eram as alianças com determinados grupos indígenas. Né? Então, veja só, a ideia que nós temos de colocar isso em lados opostos, obviamente se dá pelo massacre que os bandeirantes fizeram com as populações indígenas, com algumas delas, mas com outras não. Com outras, eles precisavam dos indígenas para compreender como funcionava aquele território que também era desconhecido para eles. Né? Então você pensa, uns 40 bandeirantes e uma população, um grupo social indígena de centenas ou milhares de índios.
Obviamente, isso seria, mesmo com todo o poder armamentício dos bandeirantes, isto teria uma luta muito grande. Mas em algumas vezes os bandeirantes utilizavam da força da aliança, assim como os portugueses fizeram no processo de colonização no Brasil, em muitas vezes, utilizavam isso e ao utilizar isso começavam a conhecer processos e procedimentos culturais e sociais dos grupos indígenas. E, embora negassem isso veementemente, traziam isso na sua sacola de caminhada. Ou seja, quando voltava para São Paulo, voltava com vários indígenas capturados em fila indiana e massacrados pelos bandeirantes, né, dominados por eles, mas voltavam também com um conhecimento que eles tinham adquirido nessas estradas e nessas caminhadas. Ou seja, é também um processo de comunicação cultural e um processo de comunicação social do Brasil. Né? Então, veja só, para além de um bandeirantismo econômico e de uma representatividade política para a coroa portuguesa e para a colônia, né, que depois veio a existir, o bandeirantismo é também uma troca econômica e comercial, né, econômica, cultural e social, tá certo? Então, por exemplo, você vai estudar muito sobre drogas do sertão, medicamentos que os bandeirantes trouxeram pelo conhecimento com os indígenas, conhecimento de novas doenças, tratamento para doenças, conhecimento de objetos que vieram a ser produzidos e comercializados. Então, os bandeirantes não subtraíram apenas o corpo da população indígena, né? O físico especificamente. Subtraíram também elementos de sua cultura, elementos da natureza, e assim fizeram construir um comércio contrabandista gigantesco na colônia brasileira. Veja, eu estou falando em contrabando, corrupção, tudo isso faz parte desse mundo dos bandeirantes, né? Sobretudo porque alguns deles tinham ligação com a coroa, então a coroa tinha que remeter à coroa portuguesa, às vezes não fazia isso, isso é muito típico no processo de mineração, né? Essa corrupção do sistema colonial português e tudo mais, né? Então nós criamos, portanto, uma ideia de um fluxo cultural muito grande a partir das bandeiras. Né? Então, determinados hábitos que os bandeirantes criam de acordo com o contato que tem com os grupos indígenas, né? Determinados produtos, materiais e tudo mais. Então, eu queria que vocês pensassem em 3 coisas sobre esse processo do bandeirantismo. A primeira delas é refletir sobre essa ideia de construção de memória heróica para o bandeirante. Isso existe. Né? Em 1932, os paulistas reutilizaram a imagem do bandeirante no movimento constitucionalista contra o Getúlio Vargas. Né? Vez por outra, você encontra propagandas, imagens de estátuas que remetem a essa ideia dos desbravadores. Né? Aqui na Paraíba mesmo, a gente tem um bocado de estátuas que se remetem a esses sujeitos heróis e desbravadores que a partir de um mito de origem de uma memória oficial, construíram as nossas cidades, enfim, e tudo mais. Então o bandeirantismo ele tem isso, né? Essa construção de uma memória coletiva que os coloca como heróis desbravadores. Por outro lado, você tem o bandeirantismo como um desejo particular de várias pessoas de enriquecimento, né? E por isso a organização pelos comerciantes próprios de bandeiras e entradas para que fossem conseguidas riquezas e tudo mais. E por um terceiro lado, você tem uma troca cultural muito forte. Apesar de toda a tristeza e de toda a dor que os bandeirantes criaram às populações indígenas, né? Por outro lado, você tem uma troca cultural muito riquíssima, né? Muito rica, melhor dizendo, que coadunou as novas faces de uma cultura brasileira vindoura. Então, isto é de fundamental importância, sobretudo elementos que os bandeirantes trocavam, traziam e levavam para trocar com as populações indígenas aliadas, né? Lembrando disso, os bandeirantes, quando iam para lá, a documentação colonial existente que diz isso, eles preparavam uma lista de coisas para levar para determinadas populações indígenas que iriam lhe acolher.
Tá certo? Então vejam, isso é uma troca muito maior do que necessariamente os dominadores e os dominados. Entretanto, obviamente, há uma extensa maioria desse movimento, ele é voltado para a captura de indígenas para escravizá-los e etc. Então, veja só, esse movimento também foi fundamental, e isso não é uma coisa que eu vou discutir muito, para o descobrimento do ouro no Brasil e posteriormente a mineração disso, né? E todo o fluxo migratório para a região das Minas Gerais e de Goiás e do atual Goiás. Então, veja, também há uma importância gigantesca econômica desses movimentos, né? É tanto que tem dos nossos conflitos principais é a Guerra dos Emboabas, né? Que é dos pioneiros paulistas com determinados setores da corte portuguesa, justamente porque eles requeriam para si a mineração do ouro, porque diziam a eles que foram eles que encontraram, e portanto seria justo que fossem eles. Obviamente a coroa portuguesa dominou tudo e fez ser ela a grande senhora da mineração no Brasil, tá certo? Mas uma coisa que eu queria terminar é justamente esses bandeirantes migraram e constituíram a interiorização do Brasil através das suas migrações, das suas caminhadas e chegaram até o sul do Brasil. E o sul do Brasil tem uma peculiaridade interessante. Por quê? Porque o sul do Brasil ele é uma região que está para além dos engenhos de açúcar no começo da colonização, né? Então, veja só, a gente estuda a monocultura econômica, né? E a base da monocultura econômica são os engenhos de açúcar e a produção de açúcar, etc. Mas o Brasil não era só isso, né? A Sheila de Castro Gomes, uma historiadora mineira, se não me engano, ela escreve muito bem, e eu acabei de falar também dos comerciantes bandeirantes, desse pequeno comércio, né? Isso existia no Brasil, né? De outras atividades. Obviamente, um país não vai estar por completo voltado apenas a uma produção. Claro que ela era a maioria, era a produção em monocultura, do açúcar, para exportação e tudo mais. Mas o Brasil tinha uma vasta produção agropecuária, o Brasil tinha uma produção de comerciantes pequenos, sobretudo os paulistas, né, que patrocinavam os bandeirantes, etc. E o sul do Brasil, a região sul, ela é fundamental por isso. Por quê? Porque é lá que você cria uma agropecuária forte no Brasil. Depois disso vai ser criado também nas regiões do Nordeste, quando do declínio da cana-de-açúcar. Mas o Sul, principalmente, cria, sobretudo no começo, para produzir couro, né? Então o gado era mais criado não para a produção de carne, mas para produzir couro. E esse couro, na maioria das vezes, era exportado para a colônia portuguesa e tudo mais. E isso vai montando no Sul um certo poder, né, de determinados fazendeiros locais, né? Depois você tem a ideia de estâncias, que é a grande produção de gado no sul do Brasil. Este poder ele é sobretudo potencializado quando os produtores gaúchos começam a produzir, eu acho que um dos elementos mais emblemáticos da colônia portuguesa, que é a produção do que eles chamam de carne de charque. A carne de charque que a gente conhece mesmo, né? A carne salgada durante muito tempo. Por quê? Porque para produzir couro, você matava o boi e não tinha um armazenamento de carne, então a carne acabava se perdendo com o tempo. E aí eles começaram essa produção de charque, que é uma carne muito salgada, né? E que por ser muito salgado, o sal a mantém durante muito tempo. Isto foi lhe dando uma força muito grande. Né? Foi trazendo para o sul uma força econômica que ele não tinha. Então veja, se lá no litoral nordestino você tinha as engenhos de açúcar que posteriormente entraram em declínio e aí você tem o processo de mineração, para ambos, né? Os fazendeiros do sul tiveram essa sacada, para ambos precisavam da força animal, né? Para deslocamento, o arado, tudo mais. Então eles começaram, além de produzir couro, começaram a fornecer animais para o processo de mineração, né? E também, às vezes, para o processo de engenhos de cana-de-açúcar e começaram a produzir este elemento principal, que foi a carne de charque. Então veja, o que é que o Enem pode pedir de você?
para pensar como isto foi uma representação de uma nova guinada cultural no Brasil. Até hoje nós temos uma cultura que se autodenomina cultura do Sul, que tem como seus símbolos principais, né, os pampas gaúchos, a produção da carne de charque, né, e toda aquela música gaúcha, tudo isso tem uma produção histórica, né? Tudo isso vem desta época, vem desta força que as instâncias gaúchas criaram quando da produção de couro, carne de charque e do envio de gado para a mineração e para as fazendas de açúcar, né, os engenhos de açúcar. Então veja só, isto vai criando uma cultura diferente dentro daquela cultura brasileira. É tanto que os bandeirantes são fundamentais para o sul do Brasil nesse processo de interiorização, porque eles também começam a circular a produção do sul. Né? Então veja, e quando circula a produção do sul, circula também os hábitos, circula também as culturas, e é isso que o Enem está preocupado em puxar enquanto reflexão. Né? Por exemplo, como os hábitos alimentares foram transformados por essa produção gaúcha? Obviamente foram. Né? Começou a se comer novas coisas, começou a ter uma produção de alimentos voltada para aquilo, coisa que antes não existia. Então veja só, uma produção econômica ela leva a uma transformação de hábito alimentar que leva, por conseguinte, a uma transformação de hábitos culturais. Né? Então veja, há um processo de transformação cultural e social em paralelo do processo econômico que a gente conhece. Tá certo? E os bandeirantes são importantes por quê? Porque eles têm um contato com esses fazendeiros do sul. E são esses contatos, são essas produções de força, sobretudo, né, que vão dando uma nova face à colonização do Brasil. Né? Se antes você tinha o poder centralizado naquela região litorânea, agora aquela região litorânea do Brasil ela vai se estendendo e esse poder vai se estendendo também ao mesmo passo. Tá certo? É tanto que outro principal conflito que nós vamos ter no processo de desenvolvimento do nosso país é o conflito Farroupilha, né? Gerado justamente quando essa grandiosa produção do sul do país ela estava num limite tão alto que eles começaram a contestar o poder da coroa portuguesa devido aos altos impostos e etc. Então veja só, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que o processo de interiorização do Brasil ele foi criado a partir de diversos discursos, mas também criou diversos discursos. Né? Alguns deles que são ressignificados até hoje. Né? Ressignificar é dar outro significado a algo que existiu. Então, por exemplo, os gaúchos ressignificam o seu processo de força na colonização brasileira. O bandeirantismo paulista ainda é ressignificado até os dias atuais, né? E atinge, ou para você contestar a imagem de herói, ou para você criar uma heroicidade para aquela região, assim como fazem na região sul. Né? Então veja, isso são símbolos, são signos que vão sendo criados a partir de um processo de interiorização e a partir de um processo de legitimação de territórios. Um território ele é legitimado oficialmente, mas ele é também legitimado culturalmente, tá certo? Então, para encerrar, uma das principais questões do Sul, sobretudo lá na região próximo ao Rio da Prata, né, é a divisão territorial. Por quê? Isso aí vocês procuram em algum lugar aí na internet, mas durante muito tempo, até 1750, havia uma divisão dos dois principais impérios, né? O Império Português e o Império Espanhol, os dois principais impérios católicos. Né? E eles dividiram as terras a serem colonizadas por esses dois países. As terras do sul, elas fazem parte praticamente da cortada desta linha, né? Dividida pelo Tratado de Tordesilhas. E aí o que é que acontece? Os espanhóis, eles
começaram a povoar aquelas terras, sobretudo com os jesuítas, né? As missões jesuítas da Companhia de Jesus. Então, os portugueses não. A sua parte que lhes cabia na divisão de territórios ficou esquecida durante muito tempo porque os portugueses estavam de olho na produção de cana-de-açúcar, tá certo? Então, o que é que aconteceu? Os primeiros que chegaram nessa região foram os bandeirantes. E aí os bandeirantes paulistas, né, começaram, obviamente, a contestar os territórios espanhóis. E isso criou conflitos que se estenderam por décadas e décadas e décadas e décadas. Né? E esses conflitos, eles estavam travados entre a força do bandeiratismo e depois os bandeirantes foram apoiados pela coroa portuguesa e, por outro lado, você tinha as missões jesuítas respaldadas e legitimadas pelos espanhóis. Isso naquela região da Bacia do Prata. Mas por que era tão importante? Olha, a Bacia do Prata era o principal vetor de saída da mineração que os espanhóis tinham na Bolívia, por exemplo. Então, aquela era uma região muito importante. E aquela região muito importante, ela estava dividida de um lado para os portugueses e do outro para os espanhóis, pelo Tratado de Tordesilhas. Mas como explicar isso? Isso era um problema. Por quê? Porque você não tinha como explicar oficialmente isso. Isso era um tratado assinado na Espanha, não tinha aliás, tinha pouca significação para os bandeirantes que tinham saído, caminhado durante muito tempo. Então, eles, por vezes, dominavam o território espanhol, e depois a Espanha assinava outro tratado e eles votavam. Às vezes tinha uma relação amistosa, outras vezes criaram uma relação de comércio e contrabando intensa. Veja, contrabando e corrupção está sempre na história do Brasil. Né? Então, a região do Sul criou um comércio de contrabando, por quê? Porque parte da mineração que vinha de Potosí, na Bolívia, hoje em dia, que era dominada pelos espanhóis, passava por aquela região. Então, eles começaram a trocar minerais por produtos que eles traziam, produtos que eles produziam no sul, e isso não chegava ao conhecimento da coroa. Ou seja, havia também uma relação de contrabando, havia uma relação de corrupção com agentes da coroa que estavam ali para resolver um problema, mas na verdade recebiam e deixavam aquele comércio informal continuar. Ou seja, a região do sul foi criando a partir dessa produção de couro, de charque e do envio de gado para a mineração, um poder, foi criando também um poder nesse revanchismo com essas terras espanholas, né, que eles dominavam em alguns momentos, depois deixavam de dominar e etc. E foi criando um poder também, e sobretudo, por esse comércio de contrabando, né, por esse comércio de corrupção e etc. Então, veja, cria-se no Brasil uma nova região com novos símbolos culturais, com novos símbolos econômicos dentro da colonização portuguesa. Então é por isso que é difícil, nós falamos isso lá no começo da aula, é por isso que é difícil você imaginar o processo de colonização como um processo de desbravamento dos sertões por heróis bandeirantes. Não é necessariamente dessa forma. Né? É um processo, sim, complexo e que tem o motor primeiro da criação de várias culturas que são ressignificadas até hoje no Brasil, dentre elas a cultura do Sul, assim como a cultura Centro-Oeste, a partir da mineração em Minas Gerais, etc. E por aí vai. Então eu gostaria que vocês pensassem, para encerrar, no seguinte aspecto. Quando o Enem cobra isso, ele cobra que você pense além daqueles tópicozinhos que você encontra nos livros didáticos, geralmente. Ou seja, o que isto impactou na sociedade? É isso que você tem que pensar. Né? Quais as representações culturais, por exemplo, que a interiorização dos bandeirantes lá no Sul criou? Se isso é ressignificado hoje, como é que a sociedade entende isso? Né? Quais os símbolos culturais que existem a partir disso, por exemplo, quais os símbolos de música, de alimentação, da própria cultura agrícola que existe hoje, certo? Então, se você pega, por exemplo, uma roupa de um vaqueiro nordestino,
que é criado lá depois do do comércio do açúcar, as fazendas do Nordeste criam gado, etc. E você tem a imagem do vaqueiro sendo edificada. Se você vai lá para o gaúcho, você tem a imagem do gaúcho tradicional. São imagens diferentes, por quê? Porque são traços diferentes, são vínculos culturais diferentes, né? E isso tudo é uma produção que começa nesse processo econômico de trocas culturais, a partir dos bandeirantes e tudo mais, tá certo? Então, a gente encerra por aqui. Espero ter ajudado em alguma coisa e até a próxima. Tchau, moçada.